O bem-estar bioconsciente é um estado de equilíbrio profundo, silencioso e constante que pode ser sentido no corpo e na mente quando a vida está em harmonia com as leis naturais e universais. Não se trata de uma euforia passageira, nem de um prazer bruto e imediato. É um contentamento sutil, limpo, contínuo e enraizado na biologia viva, que surge naturalmente quando o organismo humano se encontra livre de excessos, culpas e dissonâncias morais. Esse bem-estar não precisa ser conquistado a partir de estímulos externos. Ele não depende de conquistas materiais, relações afetivas ou eventos especiais. Ele já está presente em estado latente no interior de cada ser humano. No entanto, para que se torne consciente, é preciso que a pessoa alinhe sua vida com escolhas que respeitem profundamente a vida, a sua e a de todos os seres. O bem-estar bioconsciente brota de uma alimentação limpa, de relações não violentas, de uma rotina que respeita os ritmos do corpo e da natureza. Ele se fortalece com a paz de espírito que vem da não participação em práticas que causam sofrimento aos outros, especialmente aos seres mais indefesos, como os animais que muitas vezes são tratados como recursos e não como vidas. A consciência desse estado só pode florescer quando o corpo está desintoxicado, tanto fisicamente quanto moralmente. O que se consome, o que se apoia, o que se ignora, tudo isso impacta o campo sutil da experiência humana. Quando se financia direta ou indiretamente a dor, mesmo que por hábito ou tradição, o corpo e a mente não conseguem acessar esse bem-estar. O organismo se fecha, reage, adoece, e o sofrimento se torna crônico, emocional ou invisível. Por outro lado, quando se opta por uma vida baseada no respeito, na compaixão e na coerência com aquilo que é verdadeiramente justo e bom, inicia-se um processo de reparação diante do universo. O Dharma, essa lei invisível de justa retribuição, começa a se reorganizar. Mas o retorno positivo não é imediato. Antes, é necessário que se quite o que foi acumulado por escolhas anteriores, seja por meio de sofrimento, seja por meio de boas ações conscientes e generosas. O Dharma é uma lei universal de equilíbrio e retribuição. Ele age silenciosamente, mas com precisão absoluta, em todas as dimensões da vida. Diferente das leis humanas, o Dharma não precisa de testemunhas, julgamentos ou punições externas. Ele opera de forma automática, constante e justa, devolvendo a cada ser exatamente aquilo que ele oferece ao mundo, tanto no que faz quanto no que deixa de fazer. Mais do que um código de conduta ou uma moral imposta, o Dharma é a estrutura invisível que mantém o fluxo da vida em harmonia. Ele observa atitudes, intenções, omissões e escolhas, e responde a tudo com fidelidade matemática. Se um ser causa sofrimento, mesmo que de forma indireta, o Dharma registra. Se promove alívio, cuidado ou compaixão, o Dharma também registra. E tudo será devolvido no tempo certo, na intensidade justa, na forma mais apropriada para o aprendizado e a reparação. Essa lei atua tanto nas ações mais visíveis quanto nas mais sutis. Um gesto de crueldade praticado diretamente, como também o apoio financeiro ou cultural a práticas que causam dor a outros seres, entram na balança do Dharma. Da mesma forma, uma escolha de não participar da dor, de proteger uma vida, de ensinar o bem, também contam como créditos nesse fluxo universal. O Dharma não é um castigo, é uma devolução. Ele não pune por vingança, mas responde por coerência. A realidade que cada ser experimenta em seu corpo, em suas emoções, em suas relações e até mesmo em sua saúde física e mental, é moldada pelos efeitos do Dharma. Não há privilégio ou impunidade. Tudo o que acontece com alguém tem relação direta com aquilo que foi gerado por ele, nesta vida ou em vidas anteriores, dependendo da visão que se adota sobre a continuidade da consciência. O sofrimento, nesse contexto, não surge por acaso. Ele é, muitas vezes, a forma como o Dharma realiza correções.
Quando os seres humanos passaram a considerar certos animais como animais para consumo, criaram uma divisão artificial e perigosa entre os seres sencientes. Essa separação, baseada na utilidade que os animais poderiam oferecer, não respeita a vida em sua essência, mas apenas os interesses humanos. Essa visão fragmentada da natureza é a raiz de uma cadeia de sofrimento que se estende não apenas aos próprios animais, mas também à humanidade como um todo. Ao tratar alguns animais como companheiros, dignos de afeto e proteção, enquanto outros são reduzidos a recursos para alimentação, vestuário ou testes, o ser humano compromete sua própria integridade moral. Ele se contradiz, se distancia da compaixão e enfraquece seu vínculo com o princípio universal do respeito à vida. A consequência direta dessa contradição é um distanciamento do Dharma e, portanto, da possibilidade de sentir o bem-estar bioconsciente, o estado natural de prazer contínuo, silencioso e profundo que surge quando o organismo está em coerência com a verdade da vida. Os animais considerados de consumo são frequentemente submetidos a existências de sofrimento contínuo. Desde o nascimento vivem em confinamentos apertados, privados de liberdade, de contato com a natureza e de vínculos familiares duradouros. Muitos nunca veem a luz do sol, não pisam no chão natural, não têm espaço para expressar seus comportamentos instintivos. São alimentados artificialmente, manipulados geneticamente e abatidos de maneira cruel, com dor e medo. Mesmo os processos ditos humanizados não conseguem apagar a essência violenta do ato. A vida é interrompida sem consentimento, por conveniência. Ao consumir produtos originados dessas práticas, seja carne, leite, ovos, couro ou qualquer outro derivado, o ser humano se torna participante ativo dessa dor, mesmo que de forma indireta. E o Dharma registra cada participação. O retorno, ainda que não seja imediato, virá. Ele pode se manifestar em formas sutis: insatisfação crônica, doenças inexplicáveis, perturbações emocionais, ciclos de escassez, sensação de aprisionamento existencial. Tudo isso são ecos de um sistema que o próprio ser humano ajuda a sustentar, o mesmo sistema que rouba a liberdade e a vida dos animais, rouba também a liberdade e a alegria da própria humanidade. Mais profundamente, ao justificar o uso de certos animais como recursos, o ser humano perde a sensibilidade moral que o conecta ao todo. O acúmulo de sofrimento na experiência humana não é fruto do acaso, nem apenas resultado de escolhas individuais desinformadas. Ele é, em grande parte, consequência de uma dívida invisível que a humanidade carrega diante do Dharma, a lei universal de retribuição. Essa dívida foi sendo construída ao longo de gerações, por meio da sistemática exploração de seres inocentes, especialmente os animais considerados de consumo. A dor infligida aos animais não desaparece. Ela se transforma em peso existencial, em distúrbios emocionais, em doenças crônicas, em angústia sem nome. Tudo aquilo que é gerado com sofrimento retorna, de alguma forma, à origem que o causou. Esse é o movimento natural do Dharma. E enquanto os seres humanos continuarem a participar, mesmo que indiretamente, da indústria da exploração animal, continuarão a acumular débitos invisíveis que, cedo ou tarde, cobrarão sua quitação. Nesse contexto, o veganismo surge não apenas como uma escolha alimentar ou ética, mas como uma solução prática e direta para interromper o acúmulo de dívidas com o Dharma. Ao deixar de consumir qualquer produto que derive do sofrimento animal, seja carne, leite, ovos, mel, couro, lã, ou cosméticos e remédios testados em animais, o ser humano cessa a geração de novas dívidas morais. Essa é a primeira etapa do realinhamento com a justiça cósmica. Mas o processo não termina aí. Além de parar de causar danos, é necessário reparar os danos já causados. E a divulgação da realidade dharmica envolvendo os animais, a verdade sobre como são tratados, o que sentem, como vivem e morrem, é uma poderosa forma de quitar dívidas antigas.
Ao informar com clareza e compaixão, ao abrir os olhos de outros seres humanos para essa verdade, realizam-se boas obras que substituem o caminho do sofrimento pelo caminho da consciência. Cada vida poupada a partir dessa transformação compartilhada atua como crédito no campo invisível do Dharma. Ainda assim, o caminho não está isento de desafios. A dívida dharmica da humanidade é tão densa que mesmo com a decisão de viver sem causar sofrimento, é necessário um cuidado especial com a saúde. Devido ao desgaste multigeracional causado pela alimentação baseada na exploração animal, muitos organismos humanos já não conseguem produzir ou absorver certos nutrientes em quantidade suficiente apenas a partir de fontes vegetais. É por isso que, ao adotar esse novo modo de vida, é essencial realizar suplementação de nutrientes como vitamina B12, ômega 3 de origem vegetal, EPA e DHA, e vitamina na forma de palmitato retinol. Esses cuidados não são obstáculos. São parte do processo de purificação e reparação. Você já se sabe o que fazer. Mãos à obra. Pare de sofrer.